Então vamos lá, iniciando a aula de hoje. Então a gente vai ver processo de software. Então o processo de software, cada atividade é representada por um conjunto de ações de engenharia de software. Cada ação é definida por um conjunto de tarefas que identifica as tarefas de trabalho completas, os artefatos de software prontos, os fatores de garantia de qualidade e os marcos sobre o progresso. Então, o processo de software ele é formado por essas 4 etapas, né? As tarefas que são realizadas, né, para realizar cada atividade, o que é que ele produz, as partes de software, os artefatos que são produzidos durante o desenvolvimento, os fatores de garantia de qualidade, então o que é que ele vai ter de qualidade, o que é que eu estou oferecendo para que meu software tenha uma qualidade e os marcos sobre o progresso, então até que ponto eu estou caminhando com o meu software. No fluxo de processo, né, ele descreve como são organizadas as atividades metodológicas, bem como as ações e tarefas que ocorrem dentro de cada atividade em relação à sequência e ao tempo. Então, como no próprio nome já fala, né, sequência e tempo. Ele tem uma sequência de atividades para que ocorra de forma correta essas atividades metodológicas. E aí ele é composto por algumas etapas que eu até já comentei com vocês em outras aulas, né? A comunicação, que leva em consideração o momento em que você faz o levantamento de requisitos com o cliente. Então, a comunicação é a primeira atividade de todas, a primeira atividade metodológica de todas e a mais importante. É necessário ter essa comunicação de forma efetiva para que o projeto ele caminhe bem e você entenda o que é que se propõe o projeto, o que é que está sendo pedido para ser desenvolvido. Depois vem o planejamento. Então, depois que eu levantei todos os requisitos, aquela conversa. Como eu vou fazer? Que tarefas eu vou realizar primeiro? Quais as etapas de desenvolvimento vão acontecer aqui? Então, o planejamento, né, ela é extremamente importante para que você consiga entregar num prazo prometido e também você consiga calcular o quanto que você vai cobrar, quanto de tempo vai ser utilizado para o desenvolvimento desse projeto. Então, no planejamento é uma das partes mais importantes para o desenvolvimento. Se você não planejar, você não vai ter como ter uma noção de término desse projeto, de quanto que vai ser gastado, quanto de mão de obra vai ser utilizado, né, nesse trabalho. Então, o planejamento ele é essencial para o desenvolvimento. O terceiro é a modelagem, né? Essa modelagem ela pode ser a partir de diagramas, ela pode ser a partir da prototipagem, ou seja, eu faço modelos para chegar a uma prévia do desenvolvimento. A partir da modelagem, eu consigo até mostrar para o meu cliente o que é que eu estou propondo a ele para o desenvolvimento. Ele me deu uma solução, né? Ele disse, aliás, ele me deu um problema, eu quero que você faça um sistema para tal coisa. Eu penso na solução juntamente com minha equipe de desenvolvimento e aí eu venho para a modelagem, que pode ser uma prototipagem, eu consigo mostrar para ele uma versão, talvez não funcional, mas uma versão em que ele possa ter uma noção do que é que vai vir pela frente, com telas interativas, e que ele entenda como é que vai acontecer todo o processo de fluxo dentro do sistema, né, no desenvolvimento. Então, no sistema ele consegue entender o fluxo a partir muitas vezes da prototipagem. Fica muito mais fácil você levar para um cliente e ele ter noção do que é que você está preparando para ele quanto ao sistema. A quarta é a construção. Então, eu pego todas essas etapas, né? O levantamento de requisitos, que é da comunicação, o planejamento do que é que eu vou utilizar para desenvolver, do tempo que eu vou me organizar, as ferramentas que eu vou estar utilizando, a prototipagem, e aí eu chego com a codificação. E aí na codificação ele está pegando todo esse processo e transformando em código para chegar ao modelo real do sistema. Então é meio que uma fase, né, que ela depende das outras para acontecer. Senão você não consegue fazer uma coisa efetiva e nem muito menos chegar no que foi prometido para o seu cliente.
Então, é interessante que passe por todas essas etapas. E muita gente pode perguntar, por que o software demora tanto? Porque ele precisa ter essas etapas concluídas. Então, se você não faz com essas etapas concluídas, você pode estar fazendo um projeto meia boca, você pode estar fazendo um projeto que talvez dê certo, mas muitas vezes pode não dar certo porque você não cumpriu os prazos, não cumpriu as etapas, não cumpriu a fase da modelagem, da prototipação, da análise de requisitos para chegar no seu sistema pronto. Por último, eu tenho a entrega, né, em que eu chego para o cliente e tenho um software pronto. Então, eu fiz todo o planejamento com ele, eu fiz toda a construção, todo o desenvolvimento e vou implantar o meu software. Muitas vezes a gente já conversou sobre isso, sobre a entrega. A entrega é meio que uma prévia. Dificilmente a gente consegue entregar um sistema totalmente eficaz, principalmente quando é um sistema que você está fazendo a primeira vez, em que você nunca passou por essa experiência, que você nunca passou por um modelo, por um padrão do processo. Então, quando você está entregando a primeira vez, muitas vezes vão acontecer bugs, vão acontecer erros, né? Ou não vai ser exatamente o que o cliente pediu, alguma coisa não está funcionando como foi prometido. São feitos os testes, né, para poder a gente conseguir entregar também de forma efetiva, mas na realidade, né, como vocês também já ouviram aí na teoria também, é a pura verdade. A primeira entrega, ela nunca é perfeita. Agora, se você tem um software pronto, de prateleira, em que ele já funciona no mercado, isso daí não vai ser problema nenhum, porque ele já funciona em outros ramos do comércio, né, em vários ramos do comércio, se for um sistema para o comércio. Se ele já funciona e você está apenas vendendo um sistema que já foi testado, que já está no mercado, que já funciona, que tem a certeza que funciona bem, ele não passa por esse problema dos erros. Mas quando é uma coisa nova, é muito comum, dificilmente você vê um software que na primeira entrega ele está totalmente bom. Então, essa fase da entrega ela é uma fase meio que de adaptação, mas que pode acontecer alguns problemas de erros durante as primeiras entregas. A primeira entrega, na verdade. Então, o fluxo, né, ele acontece exatamente nessa ordem, né? Comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega, sendo a última etapa. E a gente ainda continua aqui falando sobre alguns fluxos de processo, né? O primeiro fluxo de processo é o linear, em que são todas essas etapas que a gente falou, uma seguindo a outra. Então, acontece a comunicação primeiro, depois acontece o planejamento, depois acontece a modelagem, a construção e a entrega, e você tem todo o processo finalizado, né, seguindo essa ordem. Depois eu venho com o fluxo de processo iterativo. Então, iterativo é o quê? São fluxos, né, são partes que podem ser ciclos de desenvolvimento, né, que podem acontecer também entregas. Nesse caso aí no fluxo interativo, algumas etapas se repetem. Então ele passa pela comunicação, planejamento, e aí você vê que faz um giro, né? Ele pode voltar de novo para a comunicação e o planejamento. Depois ele vem para a modelagem e ele pode voltar para a modelagem porque alguma coisa não foi finalizada. Ele vem para a construção e pode voltar para o processo de comunicação, que vai acontecer tudo de novo. Então no fluxo de processo interativo, né, as etapas elas se repetem, né? E elas só conseguem prosseguir depois que uma delas é finalizada. E aí é meio que uma coisa, né, de ciclos, né? Cada etapa ele vai passando para uma seguinte. Na próxima, a gente tem aqui o fluxo de processo evolucionário. Veja que as etapas são a mesma: comunicação, planejamento, modelagem, construção, entrega. E aqui tem uma característica diferente. Ele é liberado por incremento, ou seja, a cada etapa ele libera uma versão. Ele faz o segundo giro, a segunda etapa, libera uma versão melhor do que a primeira. Acredito que essa aqui é uma das melhores formas de desenvolvimento, né, em que você está fazendo as entregas, né, por etapas, e a cada momento o cliente está próximo de você, que é interessante sempre ter o cliente próximo, para ele ver o que está acontecendo, para ele ver se está acontecendo também da forma correta. E você consegue fazer alguns ajustes aí.
Então, no modelo evolucionário, né, ele acontece de forma circular e cada atividade, né, cada giro de atividades dessa, ele vai gerar uma versão mais completa do sistema. Por último, eu tenho o fluxo de processo paralelo. No fluxo de processo paralelo, você está vendo aí que acontece a comunicação, planejamento e aí a modelagem, e ele pode voltar novamente para comunicação e planejamento. Então, ele faz pequenos giros, né, dentro do processo de desenvolvimento. Então, ele executa uma ou mais atividades em paralelo com outras atividades. A modelagem para um aspecto de software poderia ser executada em paralelo com a construção de um outro aspecto de softwares. Então, assim, ele pode estar acontecendo isso aqui de forma independente, e aí ele pode também estar acontecendo em paralelo à construção. Então, a partir do momento que ele tem uma resposta aqui, ele já começa também no desenvolvimento. E por último vem a entrega. É meio que uma coisa paralela. Então, assim que ele tem as primeiras informações, ele começa a desenvolver, e aí todo o processo ele vai acontecendo dessa forma. São fluxos pequenos, mas por etapas, e a construção vai acontecendo também a partir do momento que eu tenho uma resposta aqui nessa primeira etapa aqui dos 3 ciclos, em que eu tenho a comunicação, planejamento e modelagem. Na atividade metodológica ainda, né, antes de executar qualquer uma das atividades do processo de software, a equipe de software precisa de muito mais informações. Então, não existe você desenvolver um software qualquer com pouca informação. É complicado para você desenvolver sem saber realmente o que é que precisa ser feito naquele desenvolvimento. Quando você não tem essa informação, você vai fazer do jeito que você acha que né? Do jeito que você interpretou, que você entende que é a necessidade do cliente. Mas é interessante que ela tenha essas informações de forma concisa, né? De forma coerente. Mas assim, para um projeto com necessidades simples e objetivas, um telefonema ou uma videochamada pode ser suficiente quando o solicitante mora longe. Então, é uma forma de levantar requisitos, né? Se o sistema não for de alta complexidade. Então, você pode levantar os requisitos mesmo à distância e conseguir também desenvolver um sistema baseado no que você colheu de informações. Então, nesse caso, né, um conjunto de tarefas para essa ação são as seguintes. Primeiro, eu tenho que contactar o interessado via telefone ou via web, né, utilizando alguma plataforma de videoconferência. Discutir as necessidades e tomar notas, ou seja, eu tenho que levantar os requisitos e anotar tudo que ele foi falando sobre o que é que ele quer que o sistema faça. O terceiro ponto, organizar as anotações em uma breve relação de requisitos por escrito. Então, é interessante fazer um pequeno documento de requisitos para que ele entenda como é que isso como é que deve prosseguir, né? Como é que ele vai fazer, se realmente tem lá todas as funcionalidades que foram solicitadas pelo cliente. Por último, ele vai enviar um e-mail para o interessado para revisão e aprovação. Nesse momento que o cliente recebe esse levantamento de requisitos, esse documento de requisitos reduzido, ele está aprovando. Para ele aprovar, é interessante que ele assine, né? E você assine dizendo, ó, é isso mesmo que eu pedi. Nada mais e nada menos. Todas as funcionalidades estão coerentes com a nossa conversa. E dessa forma, você tem como até assegurar, né, que realmente aquilo que ele solicitou vai ser desenvolvido, porque foi o que ele pediu. Então, quando você tem um documento, não tem problema de lá na frente ele dizer, mas eu queria que tivesse feito tal funcionalidade, mas aí ele assinou o documento, ele viu que o documento não tinha essa funcionalidade que ele falou. Então, é uma forma de você também de ter documentado, né, um levantamento que você fez meio que à distância, mas você tem essa aprovação dele e aí você consegue desenvolver com tranquilidade e sem problemas futuros, porque muitas vezes acontece do cliente dizer que pediu uma coisa que não está no documento de requisitos, mas se ele viu e assinou e viu que estavam todos os requisitos que ele queria, então ele não pode pedir nada mais a não ser que ele queira uma nova proposta de desenvolvimento.
Padrões de processo. Então, se eu perguntar o que é um padrão, né, todo mundo vai entender que é um modelo, um template, né? Padrão de processo nada mais é do que uma forma de seguir, né, alguma coisa que já aconteceu, algum modelo, né, a partir de um modelo que já aconteceu. Esse modelo, que a gente chama de padrão de processo, ele descreve um problema de processo encontrado durante o trabalho de engenharia de software, identificando o ambiente onde foi encontrado e sugerindo uma ou mais soluções comprovadas para o problema. Então, aconteceu algum problema durante o desenvolvimento no trabalho da engenharia de software, e aí eu posso documentar. A partir do momento que eu crio um padrão de processo, cada vez que aparecer um problema parecido ou igual, eu vou recorrer a esse padrão e ver como foi que eu me comportei, quais foram as atitudes que eu tomei, quais foram as tarefas que foram realizadas, e eu não vou perder tempo. Então, se eu tenho esse documento, se eu tenho esse padrão, fica mais fácil resolver algum problema durante o processo de desenvolvimento. No padrão de processo, ele tem algumas etapas, tá? A primeira etapa é o nome do padrão, então eu vou criar um nome qualquer para ele, né? Pode ser sobre o levantamento de requisitos, pode ser sobre qualquer coisa que você vai fazer. As forças, uma breve introdução, né? O ambiente e as questões que tornam visível o problema e que poderiam afetar a solução. O tipo, tem 3 tipos. O padrão de estágio engloba múltiplos padrões de tarefas que são relevantes ao estágio na atividade metodológica. Por exemplo, o primeiro aí, estabelecendo uma comunicação. Então, veja que no padrão de estágio é uma coisa bem antes de realmente entrar naquelas atividades metodológicas. Para estabelecer uma comunicação, eu vou fazer o quê? Eu tenho que levantar um requisito, mas só que é uma coisa que antecipa um levantamento de necessidade, de levantamento de requisito. Então, aqui eu coloquei, né, esse padrão, ele incorpora o padrão de tarefas, que é o próximo que a gente vai ver, de levantamento de necessidades. No padrão de tarefas, ele define um problema associado a uma ação de engenharia de software ou tarefa de trabalho relevante para a prática de engenharia de software bem-sucedida, por exemplo, o levantamento de necessidades. Então, aqui está totalmente ligado àquelas atividades metodológicas. No padrão de fase, ele define a sequência das atividades metodológicas que ocorrem dentro do processo. Por exemplo, tem um modelo espiral, né, e a prototipação. Então, no padrão de fase eu tenho uma coisa mais rígida, né? Quando eu falo de prototipação é como se eu já tivesse lá algum modelo, né? Alguma etapa do sistema para mostrar lá para o cliente. O contexto inicial, ele descreve as condições sobre as quais o padrão se aplica, quais atividades organizacionais ou relacionadas à equipe que já ocorreram, qual o estado inicial do processo, né? Em que etapa eu estou, que informação de engenharia de software de projeto já existe. Então, no contexto inicial, eu tenho também uma breve descrição sobre a condição atual que o padrão vai se aplicar. O problema que vai ser resolvido pelo padrão, eu vou descrever aqui. A solução, ele vai descrever como implementar um padrão de forma bem sucedida. O contexto resultante, ele vai descrever as condições que resultarão assim que o padrão tiver sido implementado com êxito. E o padrão relativo, ele fornece uma lista de todos os padrões de processo que estão diretamente relacionados ao processo em questão. Aqui tem um exemplo sobre essas etapas do padrão de processo, né? Nesse exemplo aí, o padrão de processo sintetizado, ele vai descrever uma abordagem aplicada quando os interessados têm uma ideia geral do que precisa ser feito, mas estão incertos quanto aos requisitos específicos de software. Por exemplo, eles não sabem o que é realmente aquele requisito, o que é que deve ser feito com aquele requisito, não teve um entendimento sobre aquilo. Então, ele cria um nome do padrão. Quando ele tiver requisitos imprecisos, ele criou um nome bem sugestivo para que você bata o olho e saiba o que é. Então, quando ele vê requisitos imprecisos ou tiver uma situação de um requisito que eles não conseguiram entender, identificar ou interpretar, ele vai se articular com esse documento, né, visualizar esse documento e tentar fazer da mesma forma como está aqui. Então, aqui no intento, né, que são as forças, este padrão descreve uma abordagem voltada para a construção de um modelo, um protótipo,
passível de ser avaliado iterativamente pelos interessados, no esforço para identificar ou solidificar os requisitos de software. Então, ele teve a ideia aqui, né, de utilizar um protótipo para poder chegar a identificar que requisito é esse que foi solicitado. Quando eu falo de protótipo, eu já sei o tipo. O tipo é padrão de fase. Então, lá no padrão de fase que eu mostrei para vocês no slide anterior, tá aqui, ó, prototipação. Então, eu já sei que ele faz parte dessa atividade metodológica aqui da prototipação. O contexto inicial são as condições seguintes que devem ser atendidas antes de iniciar o padrão, por exemplo. Os interessados identificados, a forma de comunicação entre os interessados e a equipe de software já determinada, o principal problema de software a ser resolvido já identificado pelos interessados, a compreensão inicial do escopo do projeto, dos requisitos de negócios básicos e das restrições do projeto já atingida. Então, para atingir esses requisitos, eu preciso atender a essas condições. O problema os requisitos são vagos ou inexistentes. Ainda assim, há um reconhecimento claro que existe um problema a ser solucionado e este deve ser identificado utilizando uma solução de software. Os interessados não sabem o que querem, ou seja, eles não conseguem descrever os requisitos de software em detalhe. Esse problema, você veja que ele está bem descrito para você entender qual foi o padrão que ele definiu aqui de requisitos imprecisos, ou seja, o requisito, ele não conseguiu dizer realmente o que é que ele queria, né? E a gente já viu ali como uma solução, né? Diante do que a gente leu agora, ele fala de prototipagem. Então, quando eu tenho um requisito que eu não consigo entender, que ele não conseguiu me passar, eu posso recorrer a uma prototipagem. O que é a prototipagem? São telas, são modelos, pode ser descrições, pode ser desenhado, né? Lógico, se você puder usar um design, fica bem melhor para ele entender, se aproximando da realidade, e ele conseguir identificar você conseguir identificar que requisito é aquele que ele pede. O grande problema é que o cliente, muitas vezes, ele não sabe dizer o que ele quer. E você tem que tentar descobrir o que é que ele quer para você conseguir desenvolver, fazendo perguntas. Nesse caso aqui, eles devem ter feito, né? A equipe deve ter feito muitas perguntas, ou não teve tempo, não sei, e não conseguiu realmente entender o requisito dele. Então, por isso que eles vão partir para uma prototipagem. Lá na solução, ele diz aqui, ó, uma descrição do processo de prototipagem poderia ser apresentado nesta etapa. Então, a solução para eles, para descobrir que requisito é aqueles que eles pediram, né, aquela funcionalidade que eles não conseguiram entender, será a partir de uma prototipação. O contexto resultante, um protótipo de software que identifica os requisitos básicos, né, por exemplo, modos de interação, características computacionais, funções de processamento. Ele é aprovado pelos interessados, né, pelos clientes, pela pessoa que solicitou. Em seguida, o protótipo deve evoluir por uma série de incrementos para se tornar o software de produção, ou seja, a partir do protótipo que você fez, que você conseguiu identificar o requisito que realmente ele queria, aí é que ele vai para a produção, para a codificação. Ou dois, o protótipo pode ser descartado. Por exemplo, eu fiz um protótipo, umas telinhas lá com funcionalidades, levei para o cliente e ele disse, não é nada disso que eu quero. E aí esse protótipo ele tem que ser descartado. E o software de produção vai ser construído, né, usando-se algum outro padrão de processo que você vai ter que criar para poder identificar o que foi que realmente ele pediu. Então a prototipagem facilita muito para o cliente no momento em que ele tem a parte visual, né? A parte de que você consegue puxar a tela, então clica no botão, ele puxa a tela, nem que não tenha uma programação efetiva, nem que não tenha um banco de dados, porque não precisa, vai demorar muito, e isso é uma coisa que precisa ser feito rapidamente. Geralmente é feito por designers, né, por pessoas que trabalham também com interação humano-computador. Então o design ele tem todo o entendimento, né, de entender, de ter também o que é que ele pensa sobre o fluxo do processo.
Então eu clicando aqui vai puxar a tela tal, ou eu clicando ali vai para a parte tal. Então a partir disso é que você consegue pensar mais próximo do cliente e ele dizer, era isso que eu queria, ou então não era nada disso que eu queria, não foi isso que eu pedi, você entendeu errado. Quando tem um requisito preciso, não dá para ir para codificação. Se você for, você vai estar jogando o seu trabalho fora. Você vai estar produzindo, gastando tempo, quebrando a cabeça com uma coisa que não vai resolver o problema dele, né? E que provavelmente pode ser descartada. Então a prototipação ela é uma coisa que vai demorar menos tempo, né? E você consegue mostrar uma solução para o seu cliente e ter uma resposta do que realmente ele queria. Então isso é muito comum fazer nas primeiras etapas. Existem alguns padrões associados para essa situação que já foi desenvolvido por essa equipe, né? Eles têm a comunicação com o cliente, eles criaram um padrão desse, né? Como é que deve acontecer a comunicação com o cliente, o projeto interativo, o desenvolvimento interativo, a avaliação do cliente, a extração de requisitos. Então isso aqui já são padrões, outros padrões desses, outras tabelinhas dessa que eles criaram e que está associado aos requisitos imprecisos. Então todas essas etapas aqui que eles já criaram pode estar ligado ao padrão de requisitos imprecisos. Pode não, está, porque aqui no documento está dizendo que eles estão. Usos conhecidos em um exemplo, né? Ele coloca aí. A prototipação é recomendada quando as necessidades são incertas. Então, quando eu não tenho certeza do que é que ele me pediu, é interessante você fazer a prototipação e ter essa confirmação. A prototipação, como eu já falei aqui com vocês, não necessariamente você vai esperar observar um requisito impreciso, mas ela é muito importante para que você tenha uma prévia do que é que vai ser feito e você ter a questão do acordo com o cliente, ele dizer, é exatamente isso que eu quis, levantei os requisitos, preparei meu protótipozinho com as telas, mostrei como é que vai ser mais ou menos, e aí ele vai dizer, é isso mesmo que eu quis e era dessa forma como eu quero que o sistema seja, né? Então ela facilita muito quando você chega com uma coisa visual, em vez de ser uma coisa só falada. Então o visual para uma pessoa que não entende nada do que está sendo desenvolvido é muito interessante para que ela consiga chegar realmente no objetivo dela, né? De dizer que era aquilo mesmo que o sistema que ele solicitou devia fazer.